Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Dário Berger. O nosso tema é a negociação das dívidas dos estados. Nessa semana em que gravamos o argumento, houve uma reunião entre governadores de estados e o presidente interino, quando foi anunciado um reescalonamento, podemos dizer, no mínimo, né, senador, da dívida dos estados com a União. E é justamente sobre esse tema que conversamos agora com o senador. Muito grata, senador, pela sua presença aqui no nosso programa. Antes da gravação falávamos, Santa Catarina é um exemplo de estado do Brasil que preza pela sua administração, cuidado com as suas contas e numa situação como essa acabou sendo menos amparada, vamos dizer assim, menos beneficiada. Seria um reconhecimento às avessas, uma premiação às avessas de quem administra com mais rigor e quem administra com menos rigor? Bem, preliminarmente eu queria cumprimentar e enaltecer o presidente Temer, o senador Renan Calheiros e todos os governadores, porque apesar das dificuldades e das diferenças regionais e do tamanho das dívidas também de estado por estado, se conseguiu pela primeira vez nos últimos anos, nas últimas décadas, chegar a um acordo. Isso, para mim, é o fato mais relevante e mais importante, porque isso pode abrir uma janela fundamental para futuros encaminhamentos e entendimentos entre a Federação Brasileira. Afinal de contas, nós somos uma república federativa, onde os estados e os municípios exercem um papel relevante e fundamental no desenvolvimento do país, sobretudo com um grande objetivo de reduzir as desigualdades e as diferenças sociais que porventura ocorram. Bem, esse entendimento, ele se faz necessário, primordial e essencial, e eu diria que até vital para alguns estados. Começou essa problemática toda com o Rio Grande do Sul, né? E agora a gente percebe que o estado do Rio de Janeiro parece que é a maldição dos rios, né? Decretou estado de calamidade pública. Rio Grande do Norte que se cuide. Então, você vê que eu nem conhecia esse procedimento, vamos dizer assim, de decretação de calamidade pública financeira. O que, inclusive, é bastante questionável por economistas e juristas do Brasil inteiro. Entretanto, o que a gente percebe é que o Rio de Janeiro realmente faliu. O sistema não atende mais às necessidades, quer dizer, não tem recursos para pagar aposentados, quanto mais hospitais, centros de saúde, e educação e etc. e por aí vai. Bem, não é nem investimento, é manutenção do serviço público, exato. Né? Então, por isso mesmo que eu quero enaltecer, vamos dizer assim, a iniciativa, as negociações, que de certa forma vão construir, a partir de agora, um novo tempo de relação entre a União, os estados e os municípios. Agora, vamos falar sério, né? Inclusive o senador Luiz Henrique, que foi uma das figuras mais destacadas aqui no Senado Federal, era o maior defensor do Pacto Federativo, entendeu? Da rediscussão dessa concentração extraordinária do poder e dos recursos na mão da União, que a partir de 88 e depois com as chamadas contribuições que foram realizadas pelo governo federal, o governo federal ampliou substancialmente a sua arrecadação, deixando para trás, vamos dizer assim, estados e municípios. E o que é pior, gradativamente e sistematicamente, eu diria, que a União atribuiu responsabilidade aos municípios e aos estados brasileiros sem a contrapartida dos recursos. Porque a pessoa, ela vive no município, ela na sua cidade.
E ela não tem condições de, quando encontra um problema na sua cidade, reclamar para o presidente da República, ou para um senador, ou para um deputado federal e tal. Ela vai reclamar exatamente para o prefeito, para o vereador. E é lá que nós precisamos resolver o problema do posto de saúde, do pequeno hospital, para que possa dar os primeiros atendimentos, tanto de saúde, etc, etc, etc. Inclusive, esse foi o raciocínio do Constituinte, né? A gente que assistiu à Assembleia Nacional Constituinte, percebi exatamente esse discurso. A expectativa é que a cidadania se desenvolvesse a partir daquele movimento político e que ela acontecesse mesmo na interlocução com quem presta o serviço nas cidades, né? Principalmente, né? Então, e ela começou bem. Teve uma época, inclusive, que a repartição dos recursos, se eu não estou equivocado, era na ordem, ou imaginava-se que fosse na ordem de 50% para a União, 25% para os estados e 25% para os municípios. Se nós formos hoje pegar esses dados, esses números, nós vamos ver que a União está quase com 70% da arrecadação, os estados estão com menos de 25% e os municípios estão com 12%, 13%. Quer dizer, daqui um pouco a União, o governo federal, terá que fazer também um acordo, um entendimento com os municípios brasileiros, que também encontram-se em dificuldade extraordinária, o que se agravou muito com a crise econômica que nós estamos vivendo. Porque quando a crise se estabelece, a produção diminui, o consumo diminui, e diminuindo o consumo, diminui o imposto, diminuindo o imposto, vem a crise que se estabeleceu, e ela vem de cima para baixo. A crise afeta a União, afeta os estados e afeta os municípios. Então tem muitos municípios com muitas dificuldades financeiras. E lamentavelmente nós não saímos da crise que nós estamos vivendo, e o cenário do curto prazo não é muito promissor, não, nem para a União, nem para os estados, nem para os municípios. Ou seja, não há no horizonte uma expectativa de se aumentar a arrecadação num momento como esse, né? A maior forma, no meu entendimento, de aumentar a arrecadação é buscar a todo custo um crescimento econômico. E buscar a todo custo um crescimento econômico passa por aprovação de projetos no Congresso, né? Pois então, eu sempre achei, eu acho que não necessariamente assim, sabe? Sei. Eu acho que... Porque é o discurso que se ouve quando se fala dessa agenda de ajuste fiscal, né? Porque, na verdade, nós temos uma máxima no Brasil de que nós não somos os responsáveis, nós temos que colocar a culpa em alguém para a crise que a gente está vivendo. Agora depende do Congresso Nacional, como dependia do Congresso Nacional a saída da crise da ex-presidente quando estava no poder e que foi afastada, porque se o Congresso não aprovar, porque então nós não vamos sair da crise e tal. Agora vem o novo governo e repete o mesmo discurso. Na verdade, se nós tivéssemos no Brasil uma administração eficiente, responsável, nós não estaríamos vivendo a crise que nós estamos vivendo hoje. Porque o cenário, resumindo, para quem está nos ouvindo e assistindo entender, é que o governo gastou mais do que arrecadou e o dinheiro acabou. Logo, provocou um rombo nas contas públicas, que isso tem um tempo em si mesmo, entendeu? Você até sobrevive um determinado tempo no vermelho, mas vai chegar um tempo que ninguém vai vender mais para você, você não vai mais poder comprar no supermercado, você não vai poder fazer mais investimento, porque você acaba perdendo o crédito, a confiança. E o que aconteceu no Brasil, infelizmente, foi isso. Falta de gestão. Falta de gestão. E a questão da gestão, a gente viu a aprovação aqui no Congresso Nacional, no Senado, de iniciativa do Senado, o marco regulatório das estatais, criando critérios de gestão, de indicação, de composição dos seus quadros. O senhor acha que é um caminho como esse? Isso é uma medida que vai ajudar a mudar os paradigmas da gestão no Estado brasileiro? Eu acho que a ideia sempre é boa. Tá. Nós temos que verificar no médio e no longo tempo, no prazo,
se essa atitude vai ser boa ou se não vai ser boa. Porque sempre em momentos de crise, existem alguns iluminados que imaginam que através da lei, ou de uma lei, ou de um projeto de lei, ou de norma, ou de regras, que a gente estabelece um país, um crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que a gente consegue criar um novo modelo de desenvolvimento econômico para o país através das nossas consciências. Mas não é a consciência só do governante de plantão, é de todos nós, de cada um fazer a sua parte e fazer bem feito, para que no final isso se torne uma sinergia positiva e permanente, onde o clima também passa a ser positivo e as coisas começam a fluir de maneira natural. Não, se nós resolvêssemos o problema da crise com lei, aí você pode dar para mim que eu vou sentar com os técnicos e com os analistas do Senado e nós vamos redigir uma lei aqui que nós vamos resolver todo o problema. Eu acho muito perigoso fazer lei, entendeu? Encaminhar novas propostas, eu acho muito perigoso isso, porque isso tem demonstrado que não tem resolvido o problema do Brasil. E essa questão das estatais é uma questão porque houve corrupção e houve roubalheira e etc. Então vamos fazer uma lei que agora vamos dificultar, o cidadão precisa mais experiência, menos experiência e etc. Precisa de 10 anos. Na lei como estava anteriormente, só aqueles que passaram a mão, aqueles técnicos de carreira que passaram a mão nas estatais é que se habilitam a ocupar os cargos. Então, veja bem que existem exageros e nos exageros nós não podemos cometer exageros, nós temos que manter o equilíbrio e a serenidade e buscar aquilo que eu falei, na nossa consciência, aquilo que nós desejamos para o Brasil do futuro. Estou muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumenta e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.